Glória, 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 glória ao teu nome, Jesus. Tua presença é real neste lugar, Espírito Santo. Ora mandore camarabash, camara mandore camarabash. Se você ora em línguas, eu te convido a encher essa casa de oração, porque o Espírito é quem decodifica a oração no Espírito. Então, em nome de Jesus. Ora mandore camarabash, ore camaramandora camarabai, iribiandore camarabash. Ora mash, ore camaramandore camarabash. Espírito de Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a oração que flui deste ambiente, deste lugar, chegue até o teu trono, ó Pai amado. Que a oração que flui deste ambiente chegue até aqueles que estão nos assistindo neste momento. E essas pessoas sejam encontradas pela tua presença, Senhor. E onde estiver neste momento, uma alma angustiada, uma alma em cadeias, em prisões, que em nome de Jesus a unção que flui deste ambiente, pelo poder que há no teu nome, quebre agora os grilhões, as cadeias, as correntes, onde houver uma alma batida, que haja renovo em nome de Jesus. Aonde houver, Pai amado, uma alma neste momento nos hospitais que nos ouvem, no carro de aplicativo, em sua casa, seja encontrada pelo Espírito neste momento. E que essa pessoa, em nome de Jesus, seja impactada pelo poder, Pai amado, do teu nome que flui neste ambiente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Que o Senhor levante neste lugar, Pai amado, sentinelas de oração, Pai querido. Homens e mulheres apaixonados pela Tua presença, Senhor, que querem estar contigo, Pai amado, querem estar em oração. Tira de nós a apatia, tira de nós o cansaço, a frieza espiritual que nos prende, Pai amado, no entretenimento, nas coisas triviais da vida e que nos roubam da Tua presença. Que em nome de Jesus haja nesta noite um despertamento espiritual. Para nós que estamos aqui, para aqueles que nos assistem, para aqueles que irão nos assistir, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nos encontra neste ambiente, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz para você que está nos acompanhando aí na live. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6. É o texto base e o versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6 é o texto base que queremos usar, mas utilizaremos outros versículos, porque esse é apenas o versículo base. Vamos discorrer uma mensagem temática, e o tema da mensagem é Os Segredos da Oração Eficaz. Os Segredos da Oração Eficaz. Se achou aí, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, ou que está em secreto. E teu pai que vê, ou que te vê em secreto, que te vê secretamente, te recompensará. Mais uma vez, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Eu te peço mais uma vez, nos conduz, Pai querido, para que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que eu quero ministrar. Que em nome de Jesus seja repreendida toda distração, tudo aquilo que quer nos roubar deste lugar. Que a Tua palavra encontre guarita em nossos corações, que nos ensine, que nos exorte e que nos impulsione a ter uma vida de oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é um tema tão importante, né? Um culto muito importante. Nada melhor do que começar o ano com oração. E a vida do crente, ela é muito reflexo do quanto ele ora.
a vida espiritual principalmente, que é a que governa todas as coisas. Logo, se você ora pouco, se você ora muito pouco, você será um crente muito fraco. Eu conheço alguns pigmeus da fé. O que é um pigmeu? É alguém até velho, mas que continua pequeno. Eu chamo de pigmeus da oração, que não oram nada. Então, nós podemos começar o ano e fazer reuniões, traçar projetos, estratégias de crescimento, de como alcançar mais vidas, de como podemos. Só que, se não estivermos imersos na oração, serão apenas projetos humanos, com táticas humanas, com estratégias humanas. Isso vale para a igreja, mas vale para os nossos projetos pessoais. Se nós não mergulharmos os nossos projetos, metas, em oração, serão apenas projetos e metas pessoais, que não lograrão êxito. Absolutamente. O tema da mensagem é os segredos da oração. Pode abaixar um pouquinho, Juninho, por gentileza. Os segredos da oração eficaz. E quando eu falo os segredos da oração eficaz, que eu vou trabalhar só 3, não é que a oração eficaz é a oração que é respondida. Então, nós precisamos quebrar um pressuposto aqui. A oração eficaz não é a oração que Deus responde. Porque nem toda oração Deus responde, né? Tem gente que orou para ser curado e para essa pessoa a resposta seria ser curado. Se ela não foi curada é porque Deus não atendeu o clamor dela, concordam? Então, nem toda oração Deus responde. Então, oração eficaz não é a oração que Deus responde. A oração eficaz é a oração que Deus aceita. E a oração que Deus aceita é a oração que Ele é glorificado. Então, nós temos uma diferença importante. Deus não responde a todas as orações como nós queremos que Ele respondesse. Mas Deus aceita todas as orações que glorificam o nome dEle. Então, nós vamos trabalhar essa ideia. Quais são os segredos da oração eficaz? Nós temos diversos tipos de orações na Bíblia, muitos mesmo. Mas eu separei pelo menos 3 para linkar com alguns outros versículos. Baseado neste versículo, o tema que nós lemos, que é Jesus ensinando sobre a oração. Jesus não está falando, você tem que orar sempre assim, o Pai Nosso. Não, é um modelo. Mas Jesus começa no versículo 6 dizendo, quando orares. Ele não está falando, mas se você orar. Ele está falando, quando você orar. Ou seja, Jesus não está abrindo a possibilidade. Ele está falando, você vai orar. É quando você orar. Não é se você for orar. O se é uma possibilidade. A oração não é uma possibilidade. Você gosta de anotar? Anota isso. A oração não é uma possibilidade. A oração é uma circunstância vital para a nossa existência. Sem oração, sem vida. Não tem como sobreviver sem vida. Eu não consigo conceber um cristão que não ora, porque se não ora, não tem vida, irmão. É impossível. A oração é vital. Jesus, ele fala assim, quando vocês forem orar, pressupondo que nós vamos orar. Pressupondo que nós vamos orar. O Martinho Lutero, que ele é o pai, né, da Reforma Protestante, ele dizia assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que passarei as primeiras 3 horas do dia em oração. Tenho tanta coisa para fazer, que eu preciso dedicar pelo menos 3 horas para orar. A rainha da Escócia, ela falava assim, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que dos maiores exércitos britânicos que viessem contra a Escócia. Porque John Knox acordava antes do sol para orar e sacudiu a Escócia, um homem de oração. Então não existe uma possibilidade de não orarmos. Se a gente não ora, a gente não tem vida com Deus, né? Tanto é que Jesus fala o seguinte, que quando nós formos orar, ele fala, você vai entrar no teu quarto e fechando a tua porta, você ora a teu pai que está em secreto. Então você vai para o quarto e você fala, você comunica. E ele fala que o seu pai que está em secreto e que te vê secretamente. Ou seja, Jesus está falando que a oração
não é apenas para Ele nos ouvir, mas é para Ele nos ver. Não é o teu pai que te ouve, é o teu pai que te vê. Logo, quando eu não entro no quarto para orar, Deus não me vê. Quando eu não entro para oração, Deus não me vê. Se Ele me vê quando eu estou orando, não somente Ele me ouve, mas Ele me vê. Quando eu não entro para orar, Ele não me vê. Logo, tem muito crente que faz tempo que Deus não vê. Por quê? Porque ele ora, irmão. Mas aquelas orações místicas, sabe? De 10 segundos, antes de comer, quando acorda e antes de dormir. O que é isso? Para Deus é protocolo. Você não entrou para a oração. Deus não está te vendo. Nessa linguagem morfológica humana, Deus não está te vendo. Porque Ele fala, observe como é que Ele desenha. Você abre a porta do quarto, você entra no quarto, você fecha a porta do quarto. Ele te vê. Quando você fecha a porta do quarto, e não limite esse pensamento do quarto, mas do ambiente que você se inseriu na oração, é como se você estivesse fechando para o mundo. E você e Deus estão ocultos. Eu vejo Moisés entrando na nuvem. E ninguém conseguia ver Moisés. Tanto tempo que fizeram um bezerro de ouro. Porque esse cara não vai descer. Porque ele entrou em um lugar em Deus. E fechou-se para o mundo. Por isso que eu acredito piamente que Moisés passou 40 dias sem comer e sem beber. Porque ele entrou em um lugar. Não foi numa nuvem. Foi em um lugar em Deus. A nuvem era a presença de Deus. Então quando ele entra na nuvem, Deus esconde ele. Do mundo. De tudo. Então é entrar em um lugar em Deus na oração. Não é se joelhar para dormir. Deus, obrigado por mais um dia. Acordou, Deus, obrigado por mais um dia. Não, não é isso. Isso é protocolo, irmão. Isso aí qualquer católico faz. Mais do que a gente ainda, porque ele passa pelo menos 15 minutos orando no texto. 1, 2, 3, 4, aquelas bolinhas. A gente não passa muitas vezes nem esse tempo de um texto na oração. Então, o que Jesus está ensinando é que a oração, existe uma preparação de ambiente. É um lugar que nós entramos, que nós preparamos para Deus vir e nos esconder nele. E aí sim, Ele nos vê. Aí Ele nos vê. Baseado nisso, e com esse pano de fundo, eu quero citar o primeiro segredo da oração. E o primeiro segredo da oração é orar o que Deus deseja. Diga após mim, orar o que Deus deseja. 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, eu vou ler primeiro o capítulo 1. O capítulo 1. E vou ler o versículo 9, a partir do versículo 9. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Só até aí. No capítulo 2, no versículo 1, já é Ana agradecendo a Deus por Samuel ter nascido. E diz assim no capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. E aí, vou segurar por aqui. Ana está agradecendo, porque ela recebeu a benevolência do Senhor, porque ela aprendeu
a maneira eficaz de orar, um dos segredos. E o primeiro que eu cito aqui é esse, que a oração eficaz é aquela quando nós descobrimos e oramos o que Deus deseja. Não é o Tiago que fala, lá no capítulo 4, versículo 3, que nós oramos e não recebemos, porque não sabemos orar. Olha que Tiago dá uma chapuletada. Porque nós não sabemos orar. Porque nós oramos e pedimos para os nossos próprios deleites. Enquanto Ana orava e pedia para o seu próprio ego, porque a oração de Ana era para quê? Para que ela pudesse responder Penina, que já tinha muitos filhos. Tanto é que, em determinado momento, Eucana chega nela e fala: Ana, por que você está tão amargurada? Eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? Só que o que Ana queria? O que toda mulher hebreia queria. Ter filhos, que é o sinal da bênção de Deus. Mas ela queria um filho para ela. Ela queria um filho para mostrar para a Penina que ela podia gerar. Tanto é que Ana não era estéril. Foi Deus que encerrou a madre de Ana. É o que o texto diz. E Deus cerrou a madre de Ana. Não sabemos quanto tempo Ana orou. Alguns falam 10 anos, 20 anos. Fato é que não foi pouco tempo. Se ela subia constantemente a Siló para orar, ela ia há alguns anos. Era uma vez por ano que ela ia. Então, suponhamos que ela tenha orado 10 anos. Foram 10 anos orando errado. Até o dia, que o texto não revela quando nem como foi isso, mas que parece que ela entende que mais do que o que ela queria, ela tinha que saber o que Deus queria. E quando o que Deus quer se conecta com aquilo que eu quero, grava isso, é impossível Deus não te responder. Quando nós sabemos o que Deus quer. Agora, como saberemos o que Deus quer, se Ele não está nos vendo na oração? Como que eu vou conhecer a Deus se eu não oro e não ler a Bíblia, por exemplo? Se é a maneira mais prática de conhecer ao Senhor. Senhor, qual que é a tua vontade? Ele fala, eu preparei 66 livros para você saber qual que é a minha vontade. Primeira dica. A segunda coisa, que é um pouco difícil, dobra o joelho e fala comigo. Porque, pasmem, eu respondo. Eu falo. Deus tem diversas formas de falar e Ele fala. Se nós não praticarmos as duas principais disciplinas espirituais, nós não vamos conhecer a Deus. Se não conhecemos a Deus, nunca saberemos o que Deus quer. Quando Ana entendeu que Deus queria um sacerdote, um juiz e um profeta, mais do que ela queria um filho, ela mudou a oração. Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Todos os dias da sua vida, ela faz um voto de Nazireu. Ele vai ser seu. O que Ana entendeu? Que o que Deus quer sempre é muito melhor do que aquilo que eu quero. E quando eu entendo o que Deus quer, Deus pode me dar o que eu desejo, mas Ele vai dar muito melhor do que eu pedi. Ana pediu um filho. Deus deu um profeta, um sacerdote e um juiz. Ana pediu um filho varão. Essa foi a especificação. Se o Senhor me dá um filho varão, o que Deus fez? Eu vou te dar mais do que um homem. Eu vou dar um dos maiores profetas da história, o maior juiz que Israel já teve, o cara que fundou a escola de profetas, e vou te dar o cara que transicionou, que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Eu vou te dar um sacerdote, vou te dar um cara que mudou o paradigma de Israel. Aí, Ana, mas eu só queria um filho, um homem. É porque quando você entende o que Deus quer, Ele sempre dará mais do que você pediu. As nossas orações são pequenas diante de Deus, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Quando colocamos Deus antes da oração, antes da petição, antes da necessidade, quando Ele vê o nosso coração e percebe que mais do que querer dEle, nós queremos Ele, estar com Ele e que a necessidade vai glorificar a Ele, Deus concederá o desejo do nosso coração. Porque o desejo do nosso coração é o desejo do coração de Deus. A gente olha para Davi, a gente olha para Elias, homens que
falaram em nome de Deus, Davi levou a alcunha de o homem segundo o coração de Deus. O que é isso? Não é um homem que não falha, que não erra, mas é um homem que conhecia o coração de Deus. É um homem que sabia o que se passava no coração de Deus e poderia, um único, que fazer o que ele fez. Entrar no lugar santo, pegar os pães da preposição e não ser fulminado, já que ele era da tribo de Judá e só o sacerdote podia fazer aquilo, ele era um rei. Uzias foi fazer isso. E o que aconteceu? Ficou leproso e morreu. Por que Davi não morreu? 2 pesos, 2 medidas? Não, porque Davi conhecia o coração de Deus. Elias profetiza e fala, segundo a minha palavra. Será que Elias está falando, eu falo e Deus assina embaixo? Não, Elias está falando, eu falo o que Deus já falou. Porque Elias era um homem de oração, irmão. Vivia no monte, conhecia a Deus, então ele poderia falar, segundo a minha palavra, não porque eu tenho autoridade no meu próprio nome, é porque eu sei o que Deus falou. E eu só estou reproduzindo o que Deus quer. Quando eu sei o que Deus quer, eu tenho autoridade para falar, Deus faz. Porque eu sei o que Deus quer. E eu não estou falando com isso que é fácil saber o que Deus quer, muitas vezes. Mas a intimidade nos levará a este lugar de conhecimento do Senhor. Precisamos descobrir o que Deus deseja. Vamos fazer uma campanha, nada contra a campanha. 12 dias de oração para 12 meses de bênção, de portas abertas. Todo mundo quer isso. E amém, nenhum problema com isso. Mas já pensou se a gente fazer assim, se a gente fizer assim. 12 dias de oração para descobrir qual que é a vontade de Deus, pelo menos para o mês. Porque a gente está assim, a gente ora assim, Deus, eu vou colocar diante do Senhor todas as minhas vontades, durante 12 dias, para o Senhor fazer 12 meses. Olha que prepotência. Olha que audácia, eu vou orar 12 dias para o Senhor responder o ano inteiro. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que Deus ora 12 dias, não ora mais o resto do ano inteiro. Nem é 12 dias. Esperando 12 meses de bênção. E se a gente fizesse assim, vamos orar um mês para saber primeiro o que Deus quer. Depois que Deus falar o que Ele quer, a gente vai orar por aquilo que Ele quer. Para Ele dar graça, para a gente conseguir viver o que Ele quer. Porque se Ele falar, eu quero que vocês ganhem 100 almas esse ano. Será que a gente tem capacidade para ir para o mundo e ganhar 100 almas? Porque nós não estamos nem preparados para o que Deus quer. Quem dirá para aquilo que a gente quer, com a nossa prepotência muitas vezes. Então, primeiro, precisamos saber o que Deus deseja. Eu gosto eu não tenho nenhum problema com palavra profética, nós fizemos aqui palavra profética, mas muitas vezes nós não temos nenhuma palavra para a gente, nem para a gente. Começou o ano, o que Deus falou para você? Eu não sei, não estou vivendo que nem um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Um dia de cada vez, sem ansiedade, sem crise, a gente vai vendo o que dá. Aí tá lá, passa mais um ano, e você fala assim, nossa, esse ano não foi tudo isso. Lógico, você não sabe para onde está indo, porque você não sabe o que Deus quer. Se você não sabe o que Deus quer, você nunca terá um destino, uma missão, uma palavra, um direcionamento, norte. E vai passar 10 anos, você vai estar rodando no mesmo lugar, esperando as coisas acontecerem. Precisamos saber o que Deus deseja. Amém? O segredo da oração eficaz, o primeiro, é descobrir o que Ele quer. O que Deus quer? Will, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo para eu fazer isso. Tá bom, mas o que Deus quer com isso? Onde estará a glória de Deus nisso? Esse é o segredo. Descobrir como Deus será glorificado nisso. Porque se nós formos, agirmos, se nós fizermos, só de acordo com as nossas expectativas humanas, pode escrever, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, irmão, eu vou me frustrar. Agora, se eu descobrir, em qualquer processo que eu esteja enfrentando, em qualquer situação, em qualquer adversidade, em qualquer movimento, em qualquer mudança, se eu descobrir o que Deus quer primeiro, parece que um mundo é descortinado para você. Parece que todas as probabilidades mudam, porque você começa a enxergar, não a luz no fim do túnel, não. É um norte, é uma direção, é um caminho.
E qualquer coisa que aconteça fora disso não te move do lugar, porque você sabe o que Deus quer. Sabe o que Deus quer, irmão? Quando você sabe o que Deus quer, acabou. Eu gosto muito de ouvir o testemunho do Luiz Hermínio, quando ele começou o ministério dele, há 25 anos atrás, eu acho. Ele fala que montou em cima de uma bicicleta e saiu pregando. A mulher foi trabalhar, Iraci foi trabalhar, e ele foi pregar em cima de uma bicicleta. Viver do evangelho, que não tinha nem ainda evangelho, não tinha como sobreviver do evangelho. Foi pregar. Mas eu me lembro muito que ele fala sempre isso, que quando ele estava no culto e um pastor pregando e fala assim, ó, tem um homem aqui que Deus vai levantar nessa cidade, que vai movimentar essa cidade, vai fazer. Ele levantou e gritou assim, ó, sou eu, esse homem sou eu. E o pastor falou assim seja, Luiz Hermínio. Vocês conhecem quem é Luiz Hermínio, né? Hoje. Mas ele tinha uma palavra. Deus falou que ia levantar ele. Começou aonde? Em cima da bicicleta. E aconteceu muitas coisas na trajetória. Mas ele nunca perdeu a palavra que Deus deu. Deus deu uma palavra. Porque quando ele dá uma palavra, ele está falando, isso é o que eu quero. É para isso que eu estou te levantando. É para isso que eu estou movendo essa situação. É para isso que eu estou mudando você. Eu estou transferindo você. Eu estou movimentando o ciclo. É para isso, porque essa é a palavra. Quando você descobre isso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais claro, mais nítido. Amém? Primeiro segredo, qual que é? Saber o que Deus quer. Saber o que Deus deseja. Segundo segredo da oração eficaz é orar, agora sabendo o que Deus deseja, né? Agora é orar com paixão. Orar com intensidade, orar com convicção, porque quando você sabe o que Deus quer, agora você sabe orar. Porque você vai orar de maneira convicta. Só o que Deus deseja, o que Deus quer. E eu me baseio em Mateus 26. Mateus 26 é um texto que eu gosto bastante, porque é um texto que vai deixar muito claro o que é orar com paixão, orar com intensidade. Que é Jesus orando em Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que é lugar de prensa, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-te a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quero que você abra agora Lucas, que é o mesmo texto sobre a oração de Jesus, mas olha o texto de Lucas. Lucas capítulo... Espera aí. Esse aqui eu não anotei. Deus me fez lembrar agora e estou achando. Quem achar o Lucas sobre Getsemane já pode dar um grito aí. Achei Lucas 22, a partir do versículo 39. Lucas, que é o doutor, é mais detalhista. Lucas 22, a partir do versículo 39. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra.
Ali, pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Tem um homem que viveu lá no século XIX, chamado George Miller. Ele sustentou milhares de órfãos, né, pela oração. Ele é conhecido como um homem do orfanato, que adotou muitas crianças. Cuidou de mais de 10 mil órfãos. E ele falava assim, que cada dificuldade é um convite para orar. Cada dificuldade é um convite para orar. Jesus orou muitas vezes na sua trajetória evidente, né, de 3 anos e meio. Muitas vezes. Se retirou diversas vezes. Mas a oração do Getsêmani é a oração mais intensa de Jesus. Com mais paixão, com mais entrega. Tanto é que Lucas, que é o doutor, descreve que quando ele estava orando, ele soa e esse suor se mistura com gotas de sangue. Tamanha exaustão física e mental que ele entrou. E aí, isso nos ensina que, através de Jesus, com essa oração, e Jesus é a prova que não é porque a oração é eficaz que Deus responde o desejo que nós apresentamos na oração. Jesus fez uma oração eficaz, que é orar segundo a vontade de Deus. Ele ora sabendo o que o Pai queria, porque ele ora e fala assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia qual era o cálice, a cruz, e ficar longe dele durante um período de tempo. Jesus sabia o que o Pai já tinha dito que ele teria que fazer, ser crucificado, receber o pecado da humanidade. Jesus sabia a vontade de Deus. Coloca diante do Pai a vontade humana dele. Se for possível, passa de mim este cálice, mas, todavia, seja feita a sua vontade. Ele ora por pelo menos 3 horas seguidas, até suar sangue. E ele ora de maneira, o texto de Lucas fala que ele ora de maneira intensa, em agonia. A paixão nessa oração, a entrega nessa oração. Jesus está 3 horas pedindo a mesma coisa. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. A pergunta é: o quão intenso nós estamos sendo nas orações? E o que é intensidade? É gritaria? É louco? Não, irmão, nem sempre. Às vezes é bom dar uns gritos, mas nem sempre intensidade está conectado com gritaria. Não. Intensidade é a convicção que você tem sobre o que você está orando. A certeza do que você está orando. Jesus sabia que o Pai estava ouvindo, mas que ele não seria respondido conforme a sua vontade, mas conforme a vontade do Pai. Mas ele é intenso nisso, a ponto de voltar 2 vezes para os discípulos e chamá-los para orar, e nenhum deles conseguia acompanhar a intensidade da oração de Jesus. Clamar com convicção. Eu sei exatamente o que Deus quer e eu clamo apaixonado por isso, com convicção, com graça, com vigor, com autoridade. Muitas vezes nós oramos o que Deus quer, mas oramos sem nenhum fervor, oramos sem nenhuma paixão, oramos sem nenhuma convicção. Oramos sem a certeza de que Deus pode dar. Muitas vezes Deus já falou exatamente aquilo que Ele quer para a sua vida. Já, irmãos. Muitas vezes, se você sabe o que Deus quer para a sua vida, você já está na frente de uma multidão, saiba disso. Se você já sabe o que Deus quer, você já está na frente de uma boa parte da igreja, que não sabe o que Deus quer, porque não ora, porque não lê a Bíblia. Então, se você já sabe o que Deus quer, você já matou metade do caminho. Agora, como que você tem buscado o que Deus quer? É como alguém fraco, como um pigmeu, como alguém, mas será mesmo? Mas, meu Deus, não sei.
e deixa as coisas acontecerem. Será que é isso? O que é isso? Homens e mulheres que não têm convicção do que Deus já falou. E que a gente vira? Mendigos espirituais, que vem todo domingo aqui com pires, pedir o que Deus já falou, que é nosso. A gente vai e fica pedindo o que Deus já falou. Confirma, Senhor, seja a tua vontade, que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu faça aquilo. Por que eu tenho dúvida? Eu gravei até um vídeo, agora há pouco, antes de vir para cá, que vou postar daqui a pouco sobre isso. Porque que a primeira coisa que acontece em uma adversidade, qual que é a primeira resposta que nós damos? Na maioria das vezes, a dúvida, irmão. O primeiro sentimento que nos acomete na adversidade é a dúvida. Por quê? Porque a dúvida é a resposta sentimental de alguém que não tem convicção. O pecado entrou na terra através da serpente, influenciada pelo diabo, no diálogo com a mulher. Por quê? Porque a mulher teve dúvida. Não foi assim que a serpente falou? Foi isso que Deus disse? A mulher, peraí. Quando o diabo encontrou dúvida, falou, não foi isso. Ele falou isso porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. O que ela fez? Comeu. Porque ela não tinha convicção do que Deus falou. Ela sabia o que Deus falou. Porque Adão provavelmente falou para ela. Só que ou ela se esqueceu, como muitas vezes esquecemos, ou ela não tinha convicção para responder apaixonadamente. Eu sei o que meu marido falou, porque foi Deus quem falou com ele. E eu não vou comer desse fruto. Porque Deus falou que eu não poderia comer. Quando nós respondemos com dúvida, é o primeiro sinal. Eu não tenho convicção do que Deus já disse. Aí eu fico, mas será que é mesmo? Aí eu fico perguntando, eu peço conselho para todo mundo, eu peço direção para todo mundo. Eu estou em todas as vigílias, eu estou em todos os congressos, todas as conferências, porque eu preciso que Deus confirme todos os domingos aquilo que Ele já falou. O que é isso? Senão alguém que não está convicto do que Deus já falou para ele que quer. Aí eu fico, mas se o velo ficar seco e o redor ficar molhado é de Deus. Aí Deus vai lá e faz. Aí, não, mas eu não estou satisfeito. Então, se agora a terra ficar seca e o velo ficar molhado, então é de Deus. Deus, meu camarada, você vai fazer, eu vou ter que levantar outro, porque se você não quiser, está tudo bem. Eu levanto outro. Porque eu não vou depender da tua incredulidade para fazer o que eu falei que vou fazer, porque eu falei que vou fazer. Aí eu fico assim, mas se nós não irmos para a oração, para conhecermos o que Deus quer, mas com convicção, falar assim, eu sei o que Deus quer. Quando o diabo achar dúvida, irmão, ele vai lançar semente certa e você vai ficar sempre assim. Não sei, viu? Faz 10 anos que tem gente que está esperando Deus confirmar o que Deus falou há 10 anos. 10 anos. Nós estávamos na reunião de pastores segunda-feira, né? E a maioria de nós, de vocês pastores, eu concordo que ninguém pediu para ser pastor, ninguém queria ser pastor. Eu não posso falar isso de mim, eu não posso. Porque com 8 anos de idade, eu já sonhava ser pastor. Eu subia na cama do meu pai e pregava para o meu pai. Meu pai já pregava e eu pregava para ele na cama dele. Pegava a Bíblia dele, gigante, ficava pregando. Eu vou ser igual ao Senhor. Há 10 anos atrás, quando eu e a França conhecemos, antes de nós namorarmos, eu falei a ela, pode perguntar para ela, você quer namorar comigo? A gente vai namorar para casar, e eu vou ser um pastor, um pregador e um ensinador da palavra. A nossa vida vai ser uma loucura. Vou te dar um tempo para orar aí, para você ver se você quer. Se você quiser, você não vai poder um dia falar que eu não te avisei. Isso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu já sabia exatamente o que Deus queria para a minha vida. Então, nunca, absolutamente nunca, houve um resquício de dúvida. Pode ter tido desânimo, cansaço, frustração, decepção, com certeza. Mas dúvida, por quê? Porque Deus falou. Deus falou sempre me mostrou, sempre disse. E eu vou fazer o quê? 10 anos depois, chega num momento da minha vida agora, já pensou agora? Consagrada pastor, chegar assim, Senhor, será que é da tua vontade, Senhor, sair dessa empresa? Senhor, será que é da tua vontade eu largar esse emprego que toma 15 horas da minha vida para eu pregar a tua palavra e ensinar? Deus vai olhar assim para mim, tu é um menino mesmo, né? Tu é um menino. Se desde 8 anos de idade eu já falava, como é que você está perguntando? Se essa da tua vontade, Senhor, muda o presidente, faz isso, faz aquilo. Crentes que não têm convicção, por isso que não oram com convicção.
Agora, quando nós sabemos o que Deus quer e oramos fervorosamente por isso, com convicção, Jesus falou assim, ó, se você orar com fé, e o que é a fé? É esoterismo? É misticismo? Não, o que é a fé? É o firme fundamento, olha só, das coisas que não se veem e a certeza, a convicção das coisas que se esperam. Então a fé é materializar, não a loucura, mas aquilo que eu sei que pode acontecer, irmão. Fé é consciente, fé não é burra, não. Fé não é loucura. Então Jesus fala assim, ó, se você orar com fé, você pode falar para essa montanha, saia daqui e vá para lá, que vai acontecer. Porque eu tenho convicção de que se Deus falou, é porque pode acontecer. Basta eu ter fé e convicção. E aí eu sei orar. E aí eu oro. Ó, o Ezequiel, o rei Ezequias, orou como Jesus. Como? Com fervor. O cara chega lá, o profeta Isaías, nem qualquer profeta, é o profeta Isaías. Chega lá, ó, arruma a tua casa, porque tu vai morrer, viu? É isso, ó, dá o recado e fala assim, ó, tchau. Vira as costas. Se é alguém que não sabe o que Deus falou, não tem convicção de quem Deus é, ai meu Deus, está tudo bem. Faz o testamento aí, mulher. Faz o testamento, está acabado. O que ele fez? O não eu já tenho. Eu já estou sentenciado. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Vira a cara para a parede e ora com graça, com convicção. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Porque isso, porque o Senhor falou, porque o Senhor disse, porque o Senhor... Antes que o profeta saísse do templo, Deus falou para o profeta, volta lá e fala para ele que eu estou acrescentando 15 anos para a vida dele. A gente, não importa como você interpreta esse texto. Fato é que o rei Ezequias, com uma oração intensa e apaixonada, conseguiu mudar uma sentença. Por mais que talvez essa mudança de sentença já estava no coração de Deus. Só que o que Deus queria? Que ele orasse. Eu gosto de uma frase, não vou lembrar de quem é, que ela fala assim, ó, ore até que você tenha orado. Ore até que... Porque muitas vezes nós vamos para a oração e a gente começa, Deus, em nome de Jesus, eu estou na tua presença, Senhor, buscando a tua face. Aí você vai lá, faz a introdução, daqui a pouco apresenta os seus pedidos e acabou a oração. Aí você não sabe mais o que orar, porque muitas vezes não vem, a presença não vem nada místico, não vem arrepio, não vem nada em você. Oh, Deus, abençoa, Pai, o diabo. Deus, visita lá na Bahia, o meu... Aí você está, o que eu estou fazendo na Bahia? Estou fazendo no Pernambuco. Não é assim muitas vezes? Não sei o que acontece com vocês, aí pensamentos vagam. Você está pensando amanhã no trabalho, como eu vou resolver aquele problema naquela máquina, meu Deus. Você está assim, oxi, do nada entrei na empresa. Parece que acontece com vocês, eu acho, né? Isso aí. Deus, aquela conta, preciso bater a meta amanhã, Senhor. Você está volta pegada na oração. Mas por quê? Quando a gente não entra nessa intensidade de orar, e você deixa que a sua mente pense, antes que a sua boca fale com convicção. Parece loucura o que eu estou falando. Mas a oração é isso, é uma guerra espiritual, mas também uma guerra psíquica. Que se você deixar os seus pensamentos dominarem, eles vão fazer você vagar em aleatoriedades. Mas, se você entrar numa oração apaixonada como Jesus, toda vez que os pensamentos vierem, você vai respondê-los com intensidade. Então uma das minhas táticas, né, é orar para eu ouvir. Não é ficar orando em espírito. Vai lá orar 3 horas da manhã e quer orar em espírito. Tá de brincadeira, né? Coloca o celular para despertar 3 horas da manhã, levanta, lava o rosto e joelha para orar em espírito. Tu vai dormir, abençoado. Tu vai dormir, vai acordar com o torcicolo, com os joelhos travados. O que você faz? Ora para você ouvir, porque os teus pensamentos não te vencerão. E você ora apaixonado, com intensidade, com graça, como se você estivesse guerreando com você mesmo. Senhor, eu não aceito essa situação. Não, é intensidade, porque você sabe que você está orando. Então você não se perde na oração. Não sei. De preferência, nem fecha os olhos, ora acordado, olha o olho aberto. Ora com o olho aberto. Ora para você ouvir, porque, ó,
Eu estou falando isso que é experiência, irmão. De verdade. Você vai dobrar o joelho para orar. Tudo apagado. Tudo apagado em casa. Você acende lá, sua lanterninha lá, tudo dormindo. Se você mora longe da cidade ainda, é pior. Você dobra o joelho para orar, fecha o olho, daqui a pouco você ouve um barulho. Traque. Aí você fala assim, é demônio. É demônio. Comecei a orar, os demônios já vieram. A porta começa a bater. E é só o vento. É só o vento, como todo dia faz, só que está tudo silêncio. Você tem silêncio lá no espírito. O que acontece? A tua mente já começa a te enganar. E você já perde o foco da oração. Agora, coloca um louvor e começa a falar na oração para você se ouvir. Você entra como Moisés na nuvem e você sai daquele ambiente. Você sai do ambiente. Não importa qual o barulho externo que está acontecendo. Você sai. Deus tira você do ambiente. Porque quando você entra neste lugar de convicção, de paixão, é como se Deus descesse com a nuvem e te fechasse ali. Então o mundo se fecha. Quando você fecha a porta do quarto com Deus. E entra neste lugar de oração. Isso é guerra. Oração é guerra. Então, o segundo segredo da oração eficaz é orar com paixão. Com intensidade, como Jesus orou. Com graça, com muita verdade. Terceiro, para caminharmos para o final. Terceira característica, terceiro segredo da oração é a perseverança na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Um novo convertido que lê isso aqui fala assim, mas como que eu vou passar o dia inteiro orando sem parar? Isso é loucura. Não é verdade? Como é que eu vou orar se eu tenho muito para fazer, orar sem cessar? E é claro que uma boa resposta para isso é falar sobre a oração no Espírito. De estar a todo tempo orando em Espírito. É uma ótima resposta para isso. Só que eu quero te convidar a ir além. Porque no Pentecostes, por exemplo, em Atos capítulo 1 e capítulo 2, o texto diz assim, nós sabemos que eles estavam em cerca de 120, e eles estavam pelo menos 7 dias orando. Pelo menos no cenáculo, 7 dias orando. Então a questão da perseverança na oração não é somente orar em espírito o tempo todo, mas é, sobretudo, perseverar em orações específicas. Orar sem cessar. Quando é que eu paro de orar por algo? Quando Deus fala que eu não preciso orar mais. Escuta isso. Pastor, até onde eu persevero na oração? Até Deus falar que não é para você orar mais por isso. Tem duas maneiras de parar de orar. Ou Deus falou assim, como ele falou para Samuel. Samuel, para de orar por Saul, porque eu já o rejeitei. Então não adiantará mais você orar. Ou quando Deus responde. Se Deus respondeu a tua oração e concebeu, te entregou o que você pedia, não precisa mais orar por aquilo que você já recebeu, né? Então vai para outra oração. Então orar sem cessar não é só sobre orar em espírito o tempo todo, mas é perseverar sem cessar nas orações que você está fazendo. Então, se você está guerreando por uma causa financeira, por uma causa familiar, por uma causa trabalhista, não importa. Você não pode parar de orar por isso. Persevera até Deus falar para você parar de orar ou até Deus te responder. Se Deus não falou para você parar de orar, e Deus não respondeu ainda, por que você parou de orar? Se Deus não falou que não ia dar, tem silêncio. Deus está em silêncio. Mas Ele não falou nem que sim, nem que não. O que eu faço? Eu paro de orar. Aí Deus fala assim, se ele parou de orar, porque ele parou de querer. Então deixa para lá também, né? Agora, se eu persevero orando por aquilo que eu sei que Deus quer e é o que eu quero também, Deus, em algum momento, irá ou dizer que não, ou irá dizer que sim. Abacuque. Jesus contou uma parábola falando sobre isso, que existia uma mulher que fazia o quê? Buscava sobre o juiz impenitente que ele respondesse a sua causa. O juiz é mau. Só que ele encheu tanta paciência dele. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí o juiz assim, nossa, eu não aguento mais essa mulher. Julgou a causa da mulher favorável.
E ela conseguiu êxito na sua perseverança. Aí Jesus fala assim, ó, se um juiz iníquo, impenitente, concebe a resposta para a intercessão, para a oração dessa mulher, quem dirá o teu pai, que é bom, não ouvirá a perseverança da tua oração. Mas a gente desiste muito fácil, irmão. A gente desiste muito fácil do que Deus já disse que faria. Então a gente ora, eu estou orando. Quanto tempo, meu filho? Uma semana, oh meu Deus do céu. Vem cá, senta com Ana. Vem cá, senta com Jó. Vem cá, senta com a galera. Na história, para você ver, homens que perseveraram na oração. Eu trouxe mais um exemplo, que é o exemplo do John Wesley. Eu estou lendo a biografia dele agora. E o John Wesley foi um dos maiores avivalistas da história, né? Fundador do metodismo. Ele acordava às 4 da manhã todos os dias para orar. Ele falava assim, ó, Deus não faz nada senão em resposta à oração. Deus não faz nada senão em resposta à oração. É claro que ele está falando sobre, muito mais sobre, não é um mantra, né? Que Deus só vai fazer se orar. Deus faz coisas que nós não oramos. Mas, concernente à vida dele, ele fala, Deus não vai fazer nada na minha vida se eu não orar. Eu quero algo em Deus e sei que Deus quer me dar isso, eu preciso perseverar, irmão. Por quê? Porque a perseverança na oração é que nos transforma e nos torna aptos para receber o que Deus disse que daria. A perseverança na oração, o quanto mais você ora, mesmo sem ter recebido ainda a resposta da oração, é o que vai te amadurecendo para te tornar apto a receber aquilo que Deus disse que daria. A oração nos molda. A oração nos levanta como gigantes em Deus. Então, quando Deus nos olha e oramos muito pouco, perseveramos muito pouco, Deus fala assim, ó, o que eu tenho para te dar é muito maior do que você. Então, você não está preparado porque você não persevera. Se eu te dar, eu te mato. Se eu te dar, eu te perco. Se eu te dar, você vai embora. Agora, quanto mais você perseverar, esse tipo de perseverança e espera é que vai nos tornando aptos, preparados para receber o que Deus disse que faria. Então, perseverar, terceiro segredo da oração eficaz, perseverança. Lucas escreve em Atos falando que, e os apóstolos perseveravam unânimes todos os dias, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Perseverança. A oração, o culto de intercessão, não é algo esporádico da igreja, é um programa fixo da igreja. A intercessão é algo fixo da igreja e da vida do cristão. Então nós precisamos orar sem cessar, perseverar nas orações. Faz um flashback aí, lembra aí qual foi a última vez que você orou uma semana, não vou nem apelar, tá bom, para um ano, 2 anos, uma semana pela mesma coisa, pela mesma causa, sem errar um dia, sem falhar um dia. Senhor, eu quero muito isso, eu sei que o Senhor falou que isso é para mim. Eu oro segunda, eu oro terça, eu oro quarta, eu oro quinta, eu oro sexta. Nós fracassamos muitas vezes. Chega sexta-feira e a gente fala assim, nossa, ontem eu não orei. Por isso que eu quero muito. Deus quer ver desejo em nós de viver aquilo que Ele disse que viveríamos. Mas para isso precisamos ser perseverantes. A gente faz meta, irmão, chega em março, as metas já estão tudo indo por água abaixo. Meta pessoal, meta empresarial, meta para a igreja, meta para a tua vida espiritual. E aí passa janeiro, a gente não conseguiu êxito, a gente já vai fraquejando. Quando chega em... virou agosto, parece que já está louco para acabar o ano, para começar outro ano e fazer mais meta. Novembro já acabou para um monte de gente. Acabou escolar, né? O ciclo escolar acabou para um monte de gente. E fica nesse ciclo, sabe? De viver dependendo de viradas e viradas de ano. Para fazer novas metas e não cumprir essas novas metas. Deus está falando, persevera em coisas específicas que eu já disse. Experimenta colocar uma causa diante do Senhor. Descobrir o que o Senhor quer e perseverar nessa causa para você ver o que Deus pode fazer. Coisa linda é você vir aqui e contar um testemunho. Eu orei tanto tempo por isso e Deus fez.
Olha como Ana voltou para o templo. Olha a cara de Eli, olhando para Ana com Samuel nos braços. Porque Ana perseverou na oração. Foi constante e perseverou na oração. Deus já falou tanta coisa para a gente, eu tenho certeza disso. Tanta coisa para você. E tanta coisa que a gente nem ora mais, que a gente nem lembra mais. Porque a gente coloca um monte de coisa diante de Deus, mas persevera em poucas. Qual que é a nossa meta? Qual que é a sua meta? Qual que são os planos para a igreja esse ano? Eu queria muito que a igreja esse ano expandisse no trabalho social, ganhar almas. Eu queria muito que a igreja fizesse visita nos hospitais. Eu queria muito que a igreja orasse mais, orasse todos os dias. Já pensou? Um ciclo de oração na madrugada, o ano inteiro. O ano inteiro. Quais são as metas da gente? Espirituais. O quanto nós vamos perseverar por isso? O quanto vamos gastar tempo de oração e entrega em Deus para viver o que Deus disse que quer que a gente viva? Porque, irmãos, desculpe-me, mas se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, não é orar não, orar a gente pode orar por você, mas é fazer com que você tenha intimidade com Deus e conheça o Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por mim. O pastor Robson Leão pode gastar um ano inteiro de oração pela minha vida. Se eu não quiser viver o que Deus disse que tem para mim, eu não vou viver. Se Deus não encontrar em nós o desejo de viver, não adianta nós orarmos, nós não viveremos. Agora, se Deus encontrar em nós o desejo de viver o que Ele disse que quer que a gente viva, e se Ele encontrar em nós a perseverança de viver, e ainda abastecido por uma igreja que ora por isso conosco, meu irmão, imagina o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Imagina o chacoalhão que Deus pode fazer nessa igreja. Imagina se nós colocarmos metas espirituais diante de Deus. Ainda dá tempo, tá bom? O ano começou agora, hoje é dia 10, né? Dia 10 hoje. Dá tempo ainda você falar, a partir de hoje, eu quero fazer um voto, uma aliança com Deus. Eu vou orar tantos dias na madrugada. Por quê? Porque eu quero ver a obra de Deus avançar, eu quero criar intimidade, eu quero poder, eu quero graça, eu quero unção. Eu quero ver cura, eu quero ousadia. Eu quero autoridade. Eu quero ministrar, e não é nenhuma ambição você falar isso, eu oro assim. Eu quero ministrar e ver o poder de Deus cair através da palavra. Eu quero ministrar e ver pessoas curadas. Eu quero ir no hospital, colocar as mãos e Deus levantar o cara daquela maca. Eu quero ver isso acontecer. Deus está falando, o quanto você quer isso? O quanto você vai gastar tempo com isso? O quanto você vai perseverar nisso? Dirá o quanto Deus vai fazer. Fica de pé em nome de Jesus. Saber o que Deus deseja, orar com intensidade e paixão, e perseverar na oração. Senhor, eu desejo muito isso. Tá bom, talvez Deus também. Mas o quanto você está perseverando? Na primeira tempestade você já desiste. Não é isso que Deus quer. Não, Deus não é um menino que fica mudando de ideia. Deus quer ver essa igreja crescer. Mas o quanto estamos perseverando nisso? Deus não vai mandar as almas, irmãos, se a gente não gastar joelho no chão, cara no pó, e ir às almas, ir ao povo. Deus não vai abrir a janela do céu para mandar nada. Deus quer que a gente vá e persevere e gaste tempo. Fala para mim em nome de Jesus, quanto tempo você consegue passar maratonando uma série? Quanto tempo? 3 episódios? São 3 horas, 4 horas, 8 episódios, são 8 horas. Você vai à noite? Quando foi a última vez que você gastou 1 hora? Perseverando, não é por mim não, tá bom? Não é pela igreja, é por aquilo que Deus disse que quer te dar. Quando foi a última vez que você gastou 30 minutos orando por aquilo que você sabe que Deus quer que você viva? Isso diz muito sobre o quanto você quer viver isso. Eu quero isso, Senhor, abre essa porta, porque o Senhor disse que abriria, mas nós esquecemos, nós paramos de orar, nós desistimos. Deus está falando, persevera.
persevera, guerreia com as suas paixões, guerreia com seus anseios, guerreia com as suas dúvidas. Grite alto para você ouvir e para o mundo espiritual ouvir o que Deus disse que você viveria. Porque se você perseverar, sabendo o que Deus quer e orar com convicção, Deus move sim os céus e a terra para fazer o que Ele disse que faria. Eu quero orar com você, não é por você não, é com você. Com muita convicção do que nós ouvimos aqui nessa noite. Se você já sabe o que Deus quer para a sua vida, o que tem impedido você de perseverar nisso? Se você sabe exatamente o que Deus disse que faria em sua vida, o que tem impedido que você viva isso? Você esqueceu? Você abandonou o projeto, o sonho? Você abandonou o que Deus já disse? Talvez seja o momento de você estabelecer novas metas, novos propósitos espirituais, colocar nas mãos de Deus e perseverar nisso. Orar como Ana, até que você não tenha mais palavras, mas continuar neste lugar em Deus. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui disponíveis para viver isso, para viver tudo aquilo que o Senhor já disse que faria. Talvez nós já oramos muitas coisas que não eram da Tua vontade, Senhor. Talvez já oramos muitas coisas que não era o Teu querer, mas nós queremos ser redirecionados na oração e orar somente aquilo que o Senhor deseja, orar somente aquilo que o Senhor quer, orar a Tua vontade como Jesus orou. E nós queremos fazer isso com convicção, com intensidade, com autoridade, com paixão e com perseverança. Então nos ajuda e nos dê força para perseverar em oração. E que em nome de Jesus, ainda neste ano, que em nome de Jesus nós possamos começar a ver a manifestação da Tua vontade em nossa vida. Que nós possamos começar a ver a materialização daquilo que o Senhor disse que faria, porque nós não vamos desistir, nós não vamos sair da oração, não vamos fracassar, nós não vamos fraquejar, enquanto não ouvirmos a Tua resposta, seja ela sim, ou seja ela não, mas nós perseveraremos, nós continuaremos no Senhor. Nós queremos que o Senhor nos veja na oração, nos veja no lugar secreto, nos veja no ambiente onde o Senhor se manifesta. Então, em nome de Jesus, com posse dessa palavra, Senhor, nós declaramos, Pai amado, nós queremos viver a Tua vontade. Se for preciso, destrói os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos projetos, para vivermos os Teus projetos apenas, os Teus sonhos apenas, a Tua vontade apenas. Nos ensina a orar, nos ajuda a perseverar, mas nós queremos viver o que o Senhor quer que a gente viva. Em nome de Jesus, Senhor, como ministro da Tua palavra, com posse dessa palavra, com autoridade dessa palavra, eu libero, Senhor, essa palavra sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Há um tempo novo de oração para a tua vida, há um tempo novo de intimidade no Senhor, onde você ouvirá audivelmente o que o Senhor quer para você, onde não haverá mais dúvidas, onde não haverá mais temor, onde não haverá mais falta de convicção, não, haverá certezas, porque o Senhor dirá para você aonde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer, o que Ele quer te dar, porque você conheceu o coração do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Enquanto você adora, o Senhor começa a manifestar em teu espírito qual que é a vontade dEle para a tua vida. Teu fogo age em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo
verdade em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, em sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti. Se o meu coração nem tremar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que essa palavra ganhe vida em nossos corações, que a gente possa vivê-la todos os dias em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem vai encerrar? Pastor. Aleluia. Pastor Robson vai estar encerrando. Eu estava conversando com o sogro, né, antes do culto, e ele vai passar um cronograma de oração, né, sogro, para os próximos dias, que eu falei, e ele estava já no espírito de nós voltarmos a orar na madrugada, às 5 da manhã, todos os dias, durante o período de tempo. Então, talvez amanhã o sogro vai passar lá no grupo de intercessão e também no grupo da igreja, como é que vai ser o cronograma de oração. Então, faça isso, irmão. Faça um propósito de oração no Senhor. Vamos guerrear e eu tenho certeza que nós viveremos um ano sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Só. Graça e paz. Deus abençoe. Maravilhoso é o Senhor. Essa palavra não foi para mim. Não, essa palavra não foi para mim. Essa palavra foi para todos nós. Especificamente para cada um que aqui está e que está ouvindo e que vai ouvir depois. Se atente. Se atente. Seja perseverante. Tá bom? Coloque sua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, as doces e insondáveis consolações do nosso amado e querido Espírito Santo e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora como para todo sempre. Quem creu, diga amém. 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 Uma salva de palmas ao Senhor.